Bendiciones, gloria a Dios por la vida de los amados hermanos, los que están conectados, los que están por conectarse, amén. Hoy 13 de agosto es un jueves 2020, año de muchas cosas. Quantas coisas han sucedido a lo largo deste ano e todavia não ha terminado. Por aí dizem que ha sido o ano mais largo da história, é verdade? Por tantas coisas que han sucedido e quizá outras mais que estão por suceder. Algumas sem uma explicação, por lo menos para a grande maioria da gente. Não encontram explicação nas coisas que estão sucedendo. E é muito natural e normal isso suceder com a humanidade. Quando as coisas sucedem, as pessoas se perguntam por que isso, por que aquilo, por que comigo, é verdade? São essas perguntas que nos vêm à mente por nossa incapacidade de entender os desígnios, os propósitos de Deus, de entender a vontade de Deus. Então, se nós quedamos aí como que buscando respostas, escutando opiniões, gente que diz uma coisa, que diz outra, e um nos dá um conselho, o outro nos pega na reganhada porque não entendemos nada, e aí vai, e as mentes se vão complicando aún mais, e o entendimento vai mermando. Por quê? Porque não tem uma revelação clara da vontade e do propósito de Deus para suas vidas e para a humanidade como um todo, amém? Pero, irmãos, esta vontade e esse propósito está claro aqui, está explícito nesse livro. Basta ter acesso a esse livro e você vai encontrar respostas para todas as situações de tu vida e todo o que sucede ao redor tuyo. Aqui está a explicação. Basta que tu te detengas, por lo menos em algum momento. Se não tens muito conhecimento bíblico, muita, como diz aí, expertise, sabe, muito entendimento para entender esses mistérios, o linguagem bíblico. Escute alguém que te pode explicar. Busca na igreja onde se predica a palavra, a sana doutrina. Amém? E você vai entender muita coisa que quizás sucede contigo diariamente e tu te quedas aí buscando por que isso, por que aquilo, por que comigo. Amém? E nessa manhã quero falar, hermanos, do anticipado conhecimento de Deus. Um dos atributos divinos é sua presciência. Amém? Esse é um atributo divino de Deus, especificamente solamente de Ele. Nada mais tem esse atributo. Ser onisciente, ter ciência, ter o conhecimento antecipado de todas as coisas. Nada mais tem isso, nada mais. Solo Deus. E o que nós outros nos toca muitas vezes ter um conhecimento antecipado de algo é porque vem por revelação de Ele. Amém? Nadie tem acesso a este atributo senão por Deus, por seu conhecimento antecipado de todas as coisas. Ele nos revela partículas de seu saber, de seu conhecimento, de sua visão antecipada das coisas e nos permite ver, nos permite saber, nos permite ter acesso muitas vezes. Amém? Para que a grande maioria da gente pueda entender seu propósito. Porque como entenderíamos seu propósito se não nos fora revelado? Amém? Então, se Ele nos revela para que entendamos, entende? E para que expliquemos a outros, para que ensinemos a outros, para que outros se deem conta, ok? De coisas que estão sucedendo, que sucederam, ou que vão a suceder, tem já o conhecimento prévio, antecipado de Deus. E o controle, evidentemente, absoluto de Ele mesmo, verdade? Então, se a revelação de seu propósito, Deus la estabeleceu aqui na Bíblia, na palavra. Evidentemente que não todo está claro, não todo está revelado, escudrinhado. Por quê? Porque poucas pessoas têm acesso a esse livro. E muitas que têm acesso a ele não se dão o tempo para conhecê-lo, para estudá-lo. Se bem é certo, é um livro profético que habla de futuro, habla de coisas que estão por venir e coisas que já sucederam, pero a revelação lá dependemos do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo não nos revela o que está escrito, isso será apenas um livro. Amém? Quizá tu tenhas um livro de matemática na casa, pode ser mais ou menos comparado com na Bíblia sem revelação.
Se tu não tens conhecimento, se tu não tens acesso ao conhecimento, esse conhecimento não vem por um maestro, por a cátedra, por uma universidade, vem do Espírito Santo. E que escudrinha o coração do Padre nos revela a nós outros. E quando leemos esse livro, buscando a revelação do Senhor, quando o Senhor, com o passo do tempo, nos vai abrindo o entendimento, nós nos damos conta que o mensagem é muito claro e sencillo, não é complicado, amém? Então, nessa manhã, quero ler uma porção da palavra que sucedeu na igreja primitiva, quando se estabeleceu a igreja primitiva. Tras a ressurreição de Cristo, Cristo ascendeu ao cielo, e dias depois vino o Pentecostés, o derramamento do Espírito Santo sobre 120 homens, e houve manifestações gloriosas do Espírito Santo. Ali se estabelece a igreja do Senhor na terra, e seu propósito sigue a partir de los discípulos e a partir da igreja, a partir de nós outros, nesse tempo. Pero diz a palavra que nesse momento, muitas pessoas estavam atônitas e perplexas, não entendiam o que passava. Veiam aqueles homens que eram indoutos, não eram sábios, não eram doutores da lei, não era gente famosa, não era gente das grandes ligas, como dizem por aí. Eram homens pescadores, eram homens do pueblo, e como é que estão aí, falando em línguas que nós estamos entendendo o que estão falando? Ou seja, havia toda uma perplexidade nesse momento, porque era difícil entender para alguns. Se bem é certo, alguns se burlavam, outros buscavam a ver o que é que está realmente sucedendo, verdade? Porque nunca haviam visto isso. Então, nesse momento, irmãos, do Pentecostés, Pedro, sempre Pedro, verdade, se põe de pé e passa a explicar o que está sucedendo, e dá uma classe tremenda, habla de toda a história do povo de Israel, da história de Jesus, o que o Senhor vino a ser e por que lo hizo, e como sucedeu sua morte e por que lo mataram, para explicar o Pentecostés, para que a gente entendera. Então, o capítulo 2 do livro de Hechos diz assim, o versículo 21, não vou ler todo o capítulo, quando habla a partir do versículo 14, habla primeiro discurso de Pedro. Ele já havia discursado outras vezes, porque saía a predicar quando o Senhor o enviava, mas esse discurso não é um discurso qualquer. Esse discurso vem com embasamento tremendo do cielo, vem com revelação do Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo falando por boca de Pedro, amém? Não era o Pedro pescador, era o Pedro regenerado, transformado, lleno do Espírito Santo. A voz era de Pedro, pero o mensagem era divino, amém? Disse ele assim, versículo, vamos a ver, 22. Varones israelitas, oí estas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vosotros, com as maravilhas, prodígios e señales que Deus hizo entre vosotros por meio de ele, como vosotros mesmos sabeis. A este entregado por el determinado consejo. Ponga atenção a isto. A este entregado por el determinado consejo e antecipado conhecimento de Deus, prendisteis e matasteis por manos de iníquos, crucificando-lhe. Que tremendo, verdade? A este entregado por el determinado consejo e antecipado conhecimento de Deus. Lo que vocês judíos fizeram com esse maestro que andava fazendo milagros, predicando de reinos, falando de um reino que não era da terra, mas que vinha do cielo. A este que vocês foi entregado a vocês e lo crucificaram, e lo escarneceram, e blasfemaram, e lo mataram na cruz, tinha o antecipado conhecimento de Deus. Disse, ao qual Deus levantou sueltos los dolores de la muerte, por quanto era impossível que fosse retenido por ella. Na versão em português, a Bíblia em português, habla de grilhos, grilhetes. Então se diz assim, ao qual Deus levantou e rompeu
los grilletes de la muerte, los grillos de la muerte, rompió las cadenas de la muerte, amén. Rompió las ligaduras de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no podía detenerlo, no podía retenerlo, porque por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amém? Pergunta: Cristo não foi retenido por la muerte porque era Deus? Será que solamente essa explicação é válida e podemos entender todas as coisas? Se vamos por essa linha de pensamento, vamos entender que Lázaro também era Deus, porque ele também foi ressuscitado. Que Tablita foi ressuscitada também, a Dorcas, aí, através de Pedro. Que o filho de la Sunamita, lá no tempo de profeta Eliseu, foi ressuscitado também, e a morte não o pudo detener, porque o profeta foi e hizo um milagre de parte de Deus, e o ninho volviu a levantar-se e viveu toda a sua vida depois. Então, aqui está dizendo, evidentemente, que Cristo, ele teria que passar por esse processo da morte, pero a morte não lo iba a retener. Amém? Por quê, irmãos? Porque aqui habla de que ele foi entregado por um determinado conhecimento, verdade? Conselho de Deus e antecipado conhecimento de Ele. Deus tinha o controle absoluto de todo o que passava com Jesus, como tem o controle absoluto de tudo o que passa contigo. Talvez tu te perguntas por que me passa essas coisas, por que estou sofrendo isso, por que estou passando essa situação. Pero te digo uma coisa, irmãos, que antes de Jesus ser muerto en la cruz del Calvário, já Deus havia declarado que ele iba a ressuscitar ao terceiro dia. Ele mesmo falou isso muitas vezes, e os discípulos quedavam perguntando, pero como é isso que vai ressuscitar, que vai volver a vida? Ele hizo milagres de ressurreição de pessoas que morreram no tempo de sua peregrinação, para mostrar a eles que a morte não pode detener a vida. Amém? Glória a Deus. Há toda uma interrogante aí fora, que vai passar depois que uno se muere? Que passa? Alguns dizem, se terminou todo, dizem alguns. Cerramos os olhos, se detém o latido de nosso coração, o cerebro se muere, já acabou, aí acabou, terminou nossa história. Não necessariamente, há vida depois disso, amém? Nosso espírito não muere, nossa alma não muere, o que muere é nosso corpo, esse caparazón que Deus nos prestou temporalmente para viver nessa terra. Amém? Estamos aprisionados nesse caparazón de corrupção que se corrompe a cada dia, que se enferma, que peca, que nos leva a desejos engañosos desse mundo. Esse caparazón que nos mantém aprisionados, irmão. Pero dia o Senhor nos vai libertar de esto. Amém? E como nos vai libertar? Quando a morte nos alcançar, irmãos. Então, se a morte, Deus disse que ele não se complace na morte de los impíos, porque esses se perdem por la eternidade e permanecem em morte espiritual. Pero se agrada de la muerte de los santos. ¿Por quê? Porque a morte mais bem los liberta. Amém? Lo que para nós outros, humanamente hablando e pensando e imaginando, morte é um fim. E por essa visão tão limitada que temos da vida e da morte, de los desígnios e de los propósitos de Deus, nós outros pensamos que a morte terminou todo e você vai em um velório, em uma vela de uma pessoa que morreu, a gente se está desesperado, chorando, alguns estão dizendo, me leva também, eu quero ir com ele também, não vou viver sem essa pessoa, dizem alguns, como que se a morte fosse o final de todas as coisas. Amém? E não era, mano, não é. Não é. E glória a Deus que se você está escutando essa mensagem nesta manhã, quero dizer para ti que Cristo é o dador da vida. Deus é o dador da vida. A morte não o pudo detener a Ele. Não nos vai detener a nós outros. A morte para nós outros é uma transição. Amém? Passamos, Cristo passou e diz a palavra que aquele que crê no Senhor passa da morte à vida. Amém? Não muere, senão vivirá eternamente. A morte não nos pode detener. A gente que não tem conhecimento de Deus, que não tem antecipado conhecimento do Senhor revelado em seu coração, para essas pessoas, a morte les causa temor, les causa medo. A gente tem medo à morte, irmão. Não deverias ter medo à morte. Está entendendo? Porque o momento que te mueres, estás livre desse corpo. Esse corpo é uma prisão, você me está entendendo?
Este corpo que tu tens aí, que tu lo vês muito lindo, muito bello, e que te llena de orgulho pelo color de tus ojos, pelo color de tu piel, te digo, isso é uma prisão, irmãos. Isso é uma prisão. Tu não eres isso aí. Me está entendendo? Tu não eres isso aí. Deus não te desenhou para isto. Temporalmente vive essa caparação, vives nesse corpo que é corrupto, sujeito à corrupção e ao pecado, que nos enferma por isso, hermanos. As pessoas, por seu corpo, enfermam sua alma, enfermam sua vida. Alguns que andam no pecado se estão corrompendo de dentro hacia fora e de fora hacia dentro. É pura corrupção, é puro pecado. Quando a morte alcança o santo de Deus, um hijo na hija de Deus, essa pessoa está sendo mais bem liberta para viver realmente aquilo que Deus havia programado desde o princípio. Então se disse aqui que por antecipado conhecimento de Deus, prendistes e matastes por manos de iníquos, crucificando-lhe, ao qual Deus levantou, sueltos los dolores de la muerte. E em português, habla que ele rompió los grilhões, los grilletes, los grilhos, las cadenas, las ligaduras que podiam, quizá, detenerlo nessa condição, pero não era possível que Jesucristo fora detenido por la muerte. Amém? Porque havia uma palavra de ressurreição ao terceiro dia. Aleluia! Amém? Havia uma palavra que ele seria levantado. E o conhecimento antecipado de Deus estava em curso. A presciência de Deus estava acontecendo e a humanidade não se dava conta. Os discípulos não se deram conta. Quando Cristo muere, cada um foi a lo suyo, um foi pescar, dois foram para Emaús, os demais se perderam no mundo, não sabiam o que fazer. O mesmo Judas que vendeu o Senhor por 30 moedas, não esperou o tempo de la misericórdia, nunca creu Judas em la ressurreição que Cristo falava do terceiro dia. Nunca creu Judas sobre o perdão, sobre a misericórdia, sobre o resgate a los perdidos, sobre a liberação daqueles que pecaram, verdade? Ele nunca creu, tanto é que quando se dá conta de seu pecado, se quita a própria vida. Me está entendendo, irmãos? Porque nunca creu a mensagem de Cristo. Os demais permaneceram, e glória a Deus que Pedro, que cometeu um pecado mais grave que o pecado de Judas, e foi o negar ao Senhor, amém? Ele foi alcançado por o perdão do Senhor, foi restaurado e se hizo um grande líder. Hoje está aqui Pedro, restaurado, lleno de Espírito Santo, hablando de presciência de Deus, hablando de pré-conhecimento de Deus, hablando de la onisciência de Deus Todo-Poderoso, dizendo ele, veja, ele foi entregado por um determinado conselho. Aleluia! E matastes, pero disse, e antecipado conhecimento de Deus. Amém? Deus, em sua onisciência, em seu saber antecipado, sabe o que está passando contigo, sabe o que vai passar dentro de alguns dias, sabe o que passou allá atrás no passado, que tu não tens hasta hoje a explicação por que passaste por aquelas coisas. Deus, em seu conhecimento antecipado, já sabia. E te digo uma coisa, hermanos, todo isso, o que te ha sucedido, o que está sucedendo, o que está por suceder, talvez não seja parte do grande propósito que ele tinha para ti quando te trajo ao mundo. Amém? Porque há coisas que passamos que não é da vontade de Deus. É de sua paciência, porque ele está vendo que nossas atitudes, que nossa maneira de viver, nos vai levar a isto aí, que estamos vivendo hoje, ou coisas que piores que vamos viver a futuro. Porque está vendo nossa condição de vida, nosso distanciamento de Ele, nosso distanciamento de Sua palavra, de seu verdadeiro propósito, porque não nos dimos a tarefa de conhecer qual é o verdadeiro propósito dele para nossas vidas, e porque não temos o conhecimento antecipado de seu propósito, caímos em nosso propósito personal. E nosso propósito nos conduz à destruição, nos conduz à bancarrota, nos conduz à enfermidade, nos conduz ao pecado. Amém? Glória a Deus. E sem esse conhecimento, a morte nos alcança como alcança os impíos. E Deus não se vai agradar se nós outros nos vayamos deste mundo sem o conhecimento de seu propósito ou distanciados do conhecimento de seu propósito. Disse a palavra, irmãos, antecipado conhecimento de Deus,
pero Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte. Ele rompió las ligaduras de la muerte, porque havia uma palavra de conhecimento antecipado de Deus que dizia que este que foi crucificado e sepultado, ele se iba a levantar ao terceiro dia. Era esta palavra que estava vigente hasta entonces. Não havia outra palavra. Para os judíos, lo matamos. Para os doutores da lei, lo destruímos. Para o diabo, isso festa el inferno, porque haviam matado aquele que dizia o Messias, o Redentor e Salvador. Lo destruímos. Pero desconheciam o conhecimento antecipado de Deus que dizia, ele se vai levantar ao terceiro dia. Aleluia! Aleluia! Ele se ia levantar como se levantou. Amém? E no conhecimento antecipado de Deus, talvez tu estés caído hoje. Talvez tu estés metido em uma sepultura de problemas, de enfermidades, de situações adversas. Alguém te puso na pedra, como fizeram no tempo de Lázaro. Puseram na pedra e, bom, acabou a vida aqui. Lázaro já se foi, aí está. Pero o Senhor manda revolver a pedra. Saquem a pedra, porque há palavra de vida sobre esse homem. Amém? Com Jesus foi o mesmo, irmãos. Amém? E o conhecimento antecipado do Padre havia dito, certo? Que ele ia ressuscitar. Não importando o que fizeram com Jesus, ele ia ressuscitar, irmãos. E o tipo de morte foi o tipo de morte necessário naquele tempo. Então, era o poder máximo de tortura e de levar a cabo na condena de um culpado, de um condenado, é a morte na cruz. Amém? Pero esto não era suficiente para retenerlo, para detener o verdadeiro propósito de Deus. A morte livrou de Jesus esse caparazón, que evidentemente nunca se deixou corromper, pero era um caparazón que Deus não desenhou para ele. Ele deixou sua glória no cielo. Já quando se livra de esto, retoma sua glória uma vez mais, porque o Padre lo glorifica. Amém? Glória a Deus. Sim ou não? Sabe o que disse o versículo 25? Diz assim, porque Davi disse de ele. Vê, irmãos? Vamos repetir outra vez? Antecipado conhecimento de Deus. Davi, muitos anos antes disse, porque Davi disse de ele, veia ao Senhor sempre delante de mim, porque está a mi diestra, não serei comovido, por lo qual mi coração se alegrou, e se gozou mi lengua, e aún mi carne descansará em esperança. Dice, porque não derrarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupção. Aqui Davi está falando do Salmo 16, irmãos. Dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo com tu presencia. E sigue Pedro falando, varones hermanos, se os pode dizer livremente do patriarca Davi, que morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está com nós outros hasta o dia de hoje. Pero, sendo profeta, e Davi era profeta, e sabendo que com juramento Deus lhe havia jurado, que de sua descendência, enquanto a la carne levantaria o Cristo para que se sentasse em seu trono, viéndolo antes, Davi lo viu antes, habló de la resurreição de Cristo. Davi lo viu, irmãos. E o conhecimento antecipado de Deus revelou a Davi que de sua descendência alguém sentaria em seu trono, não aquele trono físico dele, senão um trono eterno. Pero esse Cristo disse, sua alma, sua vida, ele seria ressuscitado, vendo-lo antes, hablou de ressurreição de Cristo, que sua alma não fosse derrada en el Hades, ni sua carne viu corrupção. Salmo 16, versículo 10. Amém? Davi havia visto. Crê você que a morte podia detener Jesus? Evidentemente que não, irmão. Já havia a palavra antecipada, conhecimento antecipado de Deus, revelado aos corações de los profetas. Me está entendendo? Há situações que nós outros vivemos, irmãos, tribulações que enfrentamos, e que se nós outros cerramos nossos olhos e nos detenemos a pensar, nos daremos conta que muito de lo que estamos vivendo hoje, que aflige nossa alma, que enferma
nuestra relación con Dios, ya Dios en su conocimiento anticipado ya nos había revelado, de alguna forma já nos havia hablado, hermanos. ¿Me está entendendo? Lo que está sucedendo aí, crê que isso aí, coronavírus, igrejas cerradas, empresas em bancarrota, gente se quitando a vida porque les agarrou a enfermidade ou destruiu a família, enfim. Não, hermano. Todo isso tem a ver com o anticipado conhecimento de Deus, revelado a los corazones. Pero nosso coração está tão distanciado de Ele, estamos tão preocupados com o nosso, que lo de Deus não nos importa, não nos interessa. Pero não é dizer que Ele não revela, não é dizer que Ele não habla, não é dizer que Ele permite que as coisas nos agarrem de surpresa. Ele nos ama. Cristo te ama, me está entendendo? Este problema que tu estás passando, de alguma maneira Deus te havia falado, Deus te havia mostrado. De alguma maneira alguém te trajo uma mensagem, alguma coisa sucedeu em tu vida que sinalizava um câmbio, uma transformação em tua atitude, em tua maneira de viver. E se isso não sucedera, se iba a desencadenar o que tu estás vivendo hoje. E é o que está passando. Crê você que os problemas que nós outros estamos enfrentando nascem assim, plim, nasceu um problema? Não, é consequência, irmãos. Tudo é consequência de coisas que nós outros, ou por ignorância lo hicimos, ou por falta de fé lo permitimos, ou por rebelião, verdade? Hemos projetado coisas malas em nossas vidas, porque nós rechazamos a mensagem de Deus, porque não queremos fazer das coisas de Deus. Então, evidentemente, vamos sofrer consequências por isso. Pero a palavra disse que antecipado conhecimento de Deus, a presciência de Deus foi revelada. Amém? Então, evidentemente, que a morte não podia detener a Jesus, como este problema não te pode detener. Amém? Este problema, essa situação que tu estás vivendo hoje, tem o conhecimento antecipado de Deus. Ele lo veia, ele lo sabia. Amém? E quizá alguns se vão murmurar e vão dizer, pero se Deus sabia que eu ia passar por isso, por que não me impediu de fazer o que estava fazendo? De alguma maneira, quizá Deus te falou e não lhe hiciste caso. Amém? Não hiciste caso. Deus, hermanos, nos ama. Ele enviou seu Filho dentro de seu conhecimento, antecipado conhecimento de todas as coisas, sabendo de todo o que seu Filho ia sofrer. Seria rechazado, blasfemado, perseguido, apedreado, crucificado, escarrado, cuspido na cara, abofeteado, humilhado, hermano, sendo Deus, imagina-se você. Todo isso tinha o antecipado conhecimento de Deus, pero ele sabia a lo que ia. Ele sabia que também havia um propósito antecipado no coração dele, que era salvar, que era libertar. Ele sacrificou seu filho, sabendo o que ia suceder depois disso. Amém? Lo que para os judíos era provocar destruição a la vida de uma pessoa, porque matar, castigar, levar seu corpo à tortura, para os judíos, para os romanos, que eram enviados aí, mandados por os judíos para fazer o que haciam dentro da lei de eles, aquilo para eles era destruir. E para Deus não. A partir da morte de Jesus, para Deus era um tempo de reconstrução. Você me entende nessa manhã? Quizá as situações que tu estás enfrentando hoje te estão levando a um processo de morte, para que algo seja reconstruído em tu vida, ou para que outras coisas sejam construídas novas em tu vida. Amém? Para que a vida, hermanos, brote em nós outros, para que a vida seja engendrada no ventre de uma mulher. Diz a palavra que esperma e o óvulo se encontram, ambos muerem para dar lugar a uma nova vida. Me está entendendo nesta manhã? Então, se alguma coisa tem que morir em nós outros, e as tribulações, e os problemas, e as coisas que vivimos muitas vezes, estão dizendo ao Senhor, los quero levar ao lugar onde mi hijo um dia estuvo, los quero levar a la cruz, e cruz é lugar de muerte, não de destruição, de muerte, porque a morte não pode detener, o problema não te pode detener, a aflição que está vivendo não te pode detener, como os clavos não detuvieron Jesus. Aleluia! Me está entendendo, irmãos? Então, regocije-se no Senhor, alegra tu alma e tu coração no Senhor. Este problema te está levando a uma situação
de transformação de tu vida. E tu tens que discernir isso, tens que entenderlo. Antes de blasfemar, antes de murmurar contra Deus, antes de renegar contra Deus, contra a igreja, contra tu pastor, antes de echar a culpa a los demás, mírate adentro, hacia adentro, cierra tus ojos, haga uma reflexão profunda de tu vida e veja, se me está sucedendo, tem que haver um propósito. As coisas não sucedem por casualidade, não há coincidências para Deus, há cristocidências, isso sim. Então, se o que estamos vivendo tem o pré-conhecimento de Deus, pré-ciência de Deus, é o conhecimento antecipado de Deus, pero com a intenção de levar-nos à presença de Ele. A cruz, que para os judíos era o lugar de destruição do corpo do Senhor, não, era a liberação desse corpo para ele regressar à glória do Padre. Amém? Este problema que tu estás enfrentando não tem o poder de te destruir. Não tem o poder de matar, de destruir você. Tem o poder, sim, de conduzi-lo a um processo de transformação. Esta é a intenção de Deus. Amém? Então, se por esta razão, tu deves aferrar-se a Deus, tu deves agarrar-te com Deus e dizer, Senhor, não entendo por que eu estou passando isso, pero sei que tu estás comigo. Me está entendendo? Não entendo por que me sucedem essas situações, porque não se me ha revelado todavia, tu Espírito Santo não me ha revelado, não tenho tanta relação com tu palavra, ou contigo mesmo, para entendê-lo. Pero não vou abrir minha boca para blasfemar, para murmurar. E Pedro está dizendo aqui, veja, o que está sucedendo aqui é consequência da cruz. Me está entendendo, irmãos? Não podia haver Pentecostés se não houvesse a cruz antes. Não podia haver llenura do Espírito Santo, derramar do Espírito Santo sobre esta gente, se não fuera o advento da cruz antecipado em la vida de Jesus. Se Jesus não houvesse passado por la cruz, não havia derramamento do Espírito Santo. Amém? Se não passamos por la cruz, não vamos ser llenos desse Espírito que foi derramado há mais de 2000 anos atrás. Amém? Tome tu cruz e siga o Senhor. O Senhor diz isso na palavra. Quer seguir ao Senhor? Tome sua cruz e siga-me. Amém? Tu tens uma cruz? Está pesada? Sim, mas o Senhor está caminhando contigo. Não está levando essa cruz sola. Essa carga, diz o Senhor, entrega tuas ansiedades a mim, tuas cargas a mim. Cambiamos os jugos. Amém? Para que a carga seja ligeira e suave para ti. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, diz o Senhor que o antecipado conhecimento de Deus. Guarde essa palavra nessa manhã, antecipado conhecimento de Deus, presciência, onisciência, o saber antecipado de todas as coisas. Amém? E nessa manhã te pido ao Senhor nessa manhã por tu vida, para que tu seas lleno desse Espírito Santo. Amém? Este processo que estás passando, que para ti é o final, verdade? Como as pessoas veem a morte como o final de todas as coisas. Não, a morte para nós outros é uma liberação. Amém? Eu não temo a morte, irmão. Sinceramente não temo. Eu quando era impio, mundano, quando não conhecia a Deus, quando era bruxo, porque era um bruxo ali em Brasil, fazia um montão de situações espirituais e coisas erradas que fazia eu temia a morte. Eu tinha medo, irmãos. Pero hoje não. ¿Por que vou ter medo? Se a morte para mim significa uma liberação. Me vou livrar de esto. Vou a ser lo que realmente sou a los ojos do Senhor. Serei como Ele, diz a palavra. Amém? Pero nós nos amedrentamos, de coisas que não conhecemos, de coisas que não nos ha sido revelada. De la mesma maneira que as pessoas veem a morte como o final de todas as coisas, veem uma bancarrota, uma falência, uma enfermidade, como é o fim de todas as coisas. Vem muitas vezes um divórcio, uma separação, como é o fim de todas as coisas. E às vezes aquilo que para ti é o fim, para Deus é um recomeço. Para Deus é um começar de novo. Para Deus é estabelecer o verdadeiro propósito por o qual Ele te ha dado vida. Amém? Glória a Deus. Aquilo que não te destrui te hace mais forte, não é o que dizem por aí? Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar nesta manhã. Quero orar por você, bendecir tu vida e pedir que toma tu cruz, amém? Não renegue tu cruz. Toma tu cruz.
pero busca o conhecimento antecipado de Deus e vas a entender que as coisas que te passam têm um propósito, para que tu seas uma melhor pessoa, um melhor cidadão, um melhor filho de Deus, quizá um melhor marido, um melhor padre, uma melhor madre. Quantas coisas sucedem por nossa negligência, por nossa displicência, por nosso distanciamento de Deus, por nossa negação de buscar as coisas de Deus. Então, se nos hacemos vítimas muitas vezes, porque eu, porque me passa a mim, e porque isso, ou então se transferimos nossas culpas a outros, a culpa é do fulano, é de meu papai, de minha mamã, porque me isso não sei o que, é do abuelo, é do pastor de minha igreja, é culpa de los hermanos, é culpa da mesma igreja, me vou da igreja porque eles são culpados por minha situação. Não, irmãos. Muitos de nós outros chegamos aos pés do Senhor com nossos problemas. Cada quem chega delante do Senhor com sua bagagem. Eu não posso transferir minha bagagem para outro, dizer que a culpa de meus problemas é outro. Não, eu venia já com o bagagem. E se esses problemas me alcançaram, é porque encontraram, tá entendendo? Encontraram espaço, encontraram lugar, encontraram coisas que se identificam dentro de mim. Amém? Se estás passando por uma situação de divórcio, de separação conjugal, você diz, é o fim da hora. Não, talvez não seja o fim. Pero talvez isso aí esteja sucedendo para mostrar-te a ti que haviam coisas dentro de ti que calçaram muito bem a essa ótica do divórcio, da separação, a vez do adultério, da violência doméstica, da displicência e todo o demais. Porque haviam princípios dentro de você, valores distorcionados dentro de você. Então, se esse clima, se isso propício para que tu estejas passando o que estás passando. Me está entendendo? Então, não podemos andar echando a culpa a outros. Evidentemente, fomos formados em um sistema familiar e, às vezes, a família, dentro da família, nos foi injectado situações e valores distorcionados e princípios distanciados da palavra de Deus e crescimos com a mente totalmente desordenada. Então, se caímos em lo mesmo de nossos padres, de nossos abuelos. Verdade? E por aí a gente vê o histórico familiar. O abuelo se separou da abuela. E o bisabuelo era adúltero. Bem? A mamãe lhe deu volta ao papai. E assim vai. E você observa a tua família, você vê que tus irmãos, cada quem já está no segundo ou terceiro matrimônio. Já nem falam de matrimônio, falam de pareja, porque mi pareja, porque tu pareja. Já não se fala de esposo, de matrimônio, né? De gente que foi casada fielmente dentro dos princípios de Deus. Não, pareja. Lo tenho hoje, amanhã tenho outro. E assim vai. Por quê? Porque havia situações e valores e princípios propícios a lo que tu estás vivendo. Então, se o Senhor quer revertir essa situação, dar-lhe muerte a essas coisas que te han levado por toda a vida a malos passos, a mau caminho delante de Deus, amém? E injetar novos princípios, ideias novas, valores novos. E o Senhor quer reciclar-te, amém? Reciclar-te. Sabe o que significa ser reciclado, irmãos? Significa ser desmantelado, destruído completamente e volver a ser. Quando você vai restaurar alguma coisa, a restauração, vai você restaurar uma casa. Como é a restauração de uma casa? Bueno, há que botar paredes. Há que ver que há grietas nas paredes e não há que andar tapando as grietas, não, tem que botar a parede às vezes e volver a ser a parede outra vez, porque na estrutura interna é que está o problema. Me está entendendo? Não basta cambiar uma parede, não basta cambiar uma tábua, um bloco, que já solucionamos o problema. Não, você tapou algo aí, pero internamente o problema todavia está. Amém? Quando é a madeira, aí come renha na madeira, tu cambia na tábua, pero as outras demais estão contaminadas. Restaurar é às vezes deshacer o que está aí e volver a ser de novo, dentro de uma outra ótica. ¿Me está entendendo? É o que Deus busca ser com nós outros. É o que Deus ha tratado de fazer contigo nesse tempo. Deves discernir os tempos, discernir os propósitos de Deus para tu vida nesse tempo. Não será que Deus está querendo ensinar-te algo? Não será que Deus te está dizendo, vê esses problemas que tu estás enfrentando, lo has enfrentado no passado e se estão repetindo? Hasta quando não vas a aprender o que estou mostrando? Vê, aí vem o problema outra vez, aí está a situação outra vez. E quando falamos de relações conjugales, relações humanas, estamos falando de gente que han tenido
ex-experiencia, hermanos. Han tenido su esposo, casaram às vezes na igreja, com todo o ordenamento, todo bonito, família feliz, contente, um puro festão. Passa um tempo, já se desiste todo aquele, já estão na segunda ou na terceira pareja. Amém? Têm filhos, um de cada color, de cada tamanho, de cada apelido. Por quê, irmãos? Por que isso? Será que esse era o propósito de Deus? Será que Deus te trajo a la vida, ao mundo, para isto? Será? Então ele está dizendo, detente, detente, déjame ensinar-te, déjame instruir-te, déjame mostrar-te o melhor caminho. Amém? Jesus ao mundo vino para quê? Para isto. Pero a los suyos vino e los suyos não le recebieron. Lo rechazaram, não lo aceitaram, mas bem lo levaram a la cruz e lo mataram. E pensaram, bueno, nos desistimos de esse, já esse não nos vuelve a molestar. Lo matamos. Não, irmãos, não lo mataram, não, irmãos. Amém? Liberaram Jesus de seu corpo porque ele vino para isto. Amém? Ele não vino para estar eternamente em meio de nós outros nesse corpo físico. Era um tempo. Cumprido o tempo, ele subiu a sua glória. Pero enviou seu Espírito Santo para a partir daí abrir-nos a revelação. E agora temos o conhecimento do Senhor. Conhecimento este que os discípulos não lograram ter, tendo-lo aí delante de ele, dormiam com ele, caminavam com ele, viajavam com ele, comiam junto com ele e nunca, o despertamento vino depois do Pentecostés. Quero dizer-te para ti nesta manhã que não há Pentecostés sem cruz. Amém? Não há Pentecostés sem cruz. Não há Pentecostés sem muerte. Muita gente anda por aí falando que antes da venida de Jesus vai haver um grande avivamento. Bueno, a Bíblia habla de algumas coisas referentes a isto. Sim, pero antes do Pentecostés, hermanos, bem trato. Antes do derramamento do Espírito Santo, vem disciplina, vem trato de Deus. Não pensa não que estamos aí contaminados, llenos de pecado, fazendo do Evangelho algo como que tirando a la basura e a los perros, como disse a palavra, a los cerdos, e Deus nos vai llenar e nos vai visitar com grande poder e glória. Não, irmãos, não é assim. Não é assim. Há muita corrupção em meio à igreja e a gente, em meio à corrupção, em los púlpitos, siguen falando de um grande avivamento. Estão falando de algo que nem estão entendendo, irmãos. Se não entenderam realmente o que significa esse grande último avivamento, se santificariam aún mais. Levariam sua carne, sua alma à cruz, à muerte. Amém? Quer ser avivado, quer ser visitado pelo Espírito Santo, diga, Senhor, há coisas em mim que estão muito vivas dentro de mim. Quero que isso seja levado à morte, ao orgulho, ao pecado, à mentira, ao adultério, à fornicação e todo o que seja malo que não tem a ver com a santidade de Deus, porque eu quero sim ser avivado por Deus. Amém? Cruz para judeus era lugar de morte, para Cristo era lugar de ressurreição, de restauração e de uma nova vida. E o Pentecostés vino a corroborar isso, vino a confirmar isso. E Pedro está dizendo, veja, vocês não sabem nada. Vocês não sabem nada. Veja que disse Pedro, a esse entregado por um determinado conselho e antecipado conhecimento de Deus. Amém? Versículo 24, ao qual Deus levantou, suelto os dolores de la muerte, suelta las ligaduras de la muerte que não podiam detenerlo. Aleluia. Amém? Prendistes e mataste, disse, porquanto era impossível que fosse retenido por ella. É impossível que esse problema que tu estás vivendo pueda retenerte, pueda detenerte. E pueda detener os propósitos de Deus. Sempre quando tu te vuelves a Ele, este problema para Deus não é absolutamente nada. Porque disse aqui, irmãos, que para Deus nada é impossível. Porquanto era impossível. Guarda essa palavra em teu coração, amém? Vamos orar? Amém? Glória a Deus. Me estendi um pouco porque o Espírito Santo começa a falar e eu não quero parar, pero bueno. Eu sei que tu está sendo edificado nessa manhã, amém? Agora, esse problema que tu estás vivendo, entrega ao Senhor esse é o problema. Se tem problema em tu casa, em tu matrimônio, problema de saúde, econômico,
medos, pânicos, ansiedade, depressões, não sei que problema tu tens, entrega ao Senhor e diga: Senhor, ajuda-me a levar esta cruz. Eu solo está muito pesada. E evidentemente é muito pesada para levá-la sola. Pero o Senhor levou sua cruz para que nós entregamos nossa a Ele. Quer dizer, não deshacermos da cruz, senão andar junto com Ele e levar nossa cruz. E seremos verdadeiros discípulos e hijos do Senhor. Amém? Quero orar nessa manhã. Uma vez mais, quero orar por meu sobrinho allá em Porto Alegre, Brasil. Por um acidente doméstico, se queimou, teve queimaduras de 2º e 3º grado, está sendo enxertos, operações. Passou com uma cirurgia nessa manhã, eu creio que já terminou a cirurgia, uma segunda. Eu sei que Deus, aunque não tenha propósito em um acidente que um ninho passa, pero há sempre uma mensagem em las desgraças que vivimos, amém? Há sempre uma mensagem, há sempre algo que Deus nos quer ensinar e o que devemos fazer é discernir as coisas, amém? Buscar entender o coração de Deus, porque o mensagem dele nos chega de todas as maneiras, amém? Glória a Deus. Quero orar também por Clara Vitória, allá em Piauí, amém? Brasil também, esta linha preciosa em quem Deus ha dado graça, lhe ha dado vida, amém? Quero orar por todas as pessoas que estão enfermas, que têm problemas de coronavírus, enfim, gente de toda parte que han pedido oração. Quero pedir ao Senhor por Missy Martínez Braz, ou seja, por Suriele, que o Senhor te bendiga, Suriele, mantente, busca o Senhor, Suriele. Elias Hernandes, saludo, meu irmão, que Deus te bendiga, firme, Senhor. Evelyn, que Deus te bendiga. Glória a Deus por o testemunho que me enviaste o dia de ayer, verdade? Por el exame, porque hemos orado aqui por muitos dias sobre uns exames que tu ia ser, montão de exames para saber sobre tumores e tudo mais, e ayer o testemunho foi tremendo que diste, Deus intervino, Deus estendeu sua mão, e aí estás, amém? E o Senhor te está mostrando, veja, eu tenho o poder, amém? Aferre-se a mim, agarre-se comigo, e o que tu estás vivendo, para Deus não é nada impossível, amém? Walter Graciano, pastor Walter, Deus te bendiga, meu amado irmão. Oro a Deus para volver a reunir-me com você outra vez em Itapetininga, amém? E poder estar aí e aprender mais de você, amado irmão. Edi Silva, Deus te bendiga, Edi Silva. Catherine Rosales, glória a Deus por sua vida, saluda tu marido, amém? Minor, Deus te bendiga, Minor e Catherine. Heidi Gonçalves, Deus te bendiga, minha irmã. Glória a Deus aí em Porto Tigo, glória a Deus por sua vida, sua irmã. Lisbeth Braz, Mirna, Deus te bendiga. Reiner Quiroz Benegas, que o Senhor te bendiga, varão de Deus, amém? Glória a Deus. Vamos orar nesta manhã, amados irmãos, que esta palavra pueda falar profundamente a tu coração. Esse vídeo vai permanecer aí, glória a Deus. Esse vídeo vai permanecer aí, depois eu subo a YouTube também. Então, sim, aí vai estar esse vídeo, você pode escutar e ser edificado por o Senhor. Amém? Senhor, oh Deus, te bendigo, amado Deus, nesta manhã por esta palavra. Graças. Graças, Senhor, oh Deus, porque tu sempre buscas a maneira de revelar-nos tu propósito. O antecipado conhecimento de Deus sempre nos vai chegar a nosso coração. Nós outros temos muitas vezes dificuldades de entender, pero tu Espírito Santo nos revelará todas as coisas, porque a isto vino também, a ensinar-nos, a instruir-nos, a revelar o propósito do Padre. Esse Espírito que escudrinha o coração do Padre, nos revela nosso coração, os secretos muito guardados no coração de nosso Padre Celestial. Eu quero bendecir essas vidas que estão conectadas, amado Deus, estenda tu mano sobre cada necessidade, Senhor, cada necessidade. Senhor, oh Deus, há situações distintas em la vida de cada um de los que estão conectados aí. Tu los conoces, solo tu escudrinha, Senhor, oh Deus, o profundo do coração do ser humano, e solo tu, Senhor, oh Deus, pode fazer los milagros que nós outros esperamos, porque se hablamos de milagro, de ti viene, Senhor, nadie mais pode hacerlo sino tu. Quero bendecir tu servo pastor Walter. Pastor Walter, que o Senhor te bendiga nesta manhã, amém? Que o Senhor te bendiga nesta manhã, Deus tem grandes propósitos em tu vida, e disse o Senhor que em pouco tempo se vai ver a glória do Senhor sobre tu vida,
e sobre tu casa. Amém? Deus vem preparando um tempo novo para ti, pastor Walter, um tempo novo. Diz o Senhor para ti que Ele se ha agradado de tu cruz. Amém? Glória a Deus. Deus se ha agradado de tu cruz, pastor Walter, e vem o tempo de ressurreição, vem o terceiro dia de Deus para a tua vida, e o terceiro dia é dia de ressurreição, é dia de volver à vida. Diz o Senhor para ti, coisas que has dado como muertas, Deus vuelve a dar vida, Deus vuelve a soplar o alento de vida. Diz o Senhor para ti, não te detenga em meu propósito, não te detenga em meu propósito, porque tus problemas não podem detener minha vontade, diz o Senhor em tu vida. Aleluia. Senhor, oh Deus, bendiga essas vidas, em nome de Jesus. Tempos novos, pastor Walter, novos tempos, aleluia, novos tempos. Aleluia, novos tempos para pastor Walter e sua família e sua casa, em nome de Jesus. Bendigo essas vidas, amado Deus. Bendigo, Senhor, Clara Vitória, lá em Nordeste. Senhor, ó Deus, que tu estenda tu mano sobre ela. Ela é hija de la promessa. Senhor, ó Deus, tu pusiste uma promessa quando ela estava em meu ventre, sendo formada. E o antecipado conhecimento tuyo sabia todo o que ia a passar. Uma ninha que nasceu com 5 meses, vindo à vida, 5 ou 6 meses, tuvo um nascimento prematuro, com muitos problemas, com muito tempo, 3, 4, 5 meses, não sei quantos meses estuve em hospital, pero já hoje tem 1 ano de vida e vêm problemas e situações de enfermidade, pero o antecipado conhecimento de Deus já havia preparado o coração de seus padres, de sua família, que Clara Vitória vinha com um propósito e o propósito está cumprindo. Bendice, Senhor, essas vidas. Bendice os hermanos em Avelino Lopes. Bendice os hermanos em São Paulo, la igreja, Senhor, Vida Plena em São Paulo, Vida Plena em Nordeste. Bendice la igreja, Senhor, Moriá, aí em Itapetininga, tu servo Walter e família. Bendice, amado Deus, em nome de Jesus, la igreja Carvalhos de Justiça, pastor Marcos Martins e pastora Silvia, los bendigo aí em Alto de Ipiranga. Que a glória do Senhor visite suas casas, suas vidas. Que Deus venga mostrando um novo tempo, pastor Marcos. Um novo tempo o Senhor vem mostrando. E o Senhor te disse, abra os olhos, hijo mío. Eu te he estado mostrando, coisas novas. Necessito que abra os olhos para ver o que quero fazer. Oh, Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, abra os olhos de tu siervo. Revela o antecipado conhecimento tuyo para seu ministério pastoral, para sua igreja Carvalho de Justiça, porque vem tempo novo, diz o Senhor, para ti, tempo novo, tempo em que para muitos é bancarrota, destruição e miséria, para os filhos de Deus que andam em la presciência e no pré-conhecimento de Deus, é tempo de vitória, é tempo de ressurreição, é tempo de coisas novas. Pastor Marcos, aí em Alto de Ipiranga, que o Senhor te bendiga. Nesta manhã, recebe essa palavra, porque há um tempo novo de Deus sobre tu vida. Tu has perguntado a Deus, que devo fazer, Senhor? A que caminho devo seguir? Que devo fazer? Vou para cá, vou para allá, me detengo, avanço, subo, barro, que hago? E o Senhor te disse, pronto te vendrá a revelação de algo que já te he mostrado, diz o Senhor. Não é que não te he hablado, já te he hablado, já te he mostrado, pero não has despertado para o que estou mostrando. Pero vendrá a revelação, tendrás o entendimento e coisas novas vendrá a tu vida e a tu ministério. Tempo de terceiro dia, aleluia. Esse é o teu terceiro dia, pastor Marcos Martins. E o terceiro dia é dia de ressurreição, amém? Para preparar o tempo do Pentecostes sobre tu vida, sobre a igreja Carvalho de Justiça, amém? Esse tempo não ha chegado todavia, pero se acerca o tempo do derramamento do poder de Deus sobre essa congregação, que alguns lá veem pequenita, que alguns veem como um pouquinho de gente que aí está, pero o Senhor disse, os que perseveram em meu propósito, esses serão visitados por meu poder, amém? Glória a Deus. Que o Senhor te bendiga. O manto profético se ha derramado nessa manhã, irmão, Deus está querendo falar, amém? Há um mover profético aqui nessa manhã, e o Senhor está falando, amém? Eu quero bendecir tu vida, porque Deus é bueno, Deus é soberano, amém? Deus é Senhor de todas as coisas. A presciência e o pré-conhecimento de Deus sendo revelado nesta manhã. Glória a Deus. Quero deixar uma canção aqui, nessa manhã, para que tu sigas nesse mover de oração e quizá
o derramar profético de Deus nesta manhã visite tu casa e Deus pode falar diretamente a ti, em tu coração. Amém? Acuerde-se que já hemos vuelto à igreja, amém? Já é terceiro domingo passado, estamos falando das 70 semanas de Daniel. Você pode acessar aí a página de YouTube da Igreja Oásis de Fé, ou aí mesmo em Facebook, aí está o vídeo, amém? Das 70 semanas de Daniel, vamos já por segunda semana e quizá vamos entrar em uma terceira, de coisas que o Senhor já prescientemente havia hablado, amém? Pero é necessário ter o conhecimento. Que o Senhor te bendiga.